Oi, sejam bem-vindos ao podcast Reconexão com a Alma. Esse é mais um episódio de Guia das Estrelas, em que a gente vai falar sobre a segunda parte do mês de maio. Eu trouxe a Mari como convidada novamente. A Mari é herbalista, feiticeira, bruxa, ela é sacerdotisa. Há mais de 6 anos pratica bruxaria, né? Ela vem de uma tradição de magia natural. Oi, Mari, obrigada por estar aqui comigo de novo. Oi, Mai. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre essa metade final do mês de maio, todas essas transformações que estão vindo para a gente aí. Tô muito animada também. A gente veio Uhum. de um período bem obscuro, assim, trazendo todas as Né? coisas do inconsciente, né? Como é que foi o eclipse por aí? Ai, amiga, foi assim, eu saí com os amigos e eu tenho a sensação que a gente entrou num buraco de minhoca e foi parar numa outra dimensão. Eu não tô nem brincando com você, porque foi o rolê mais caótico que eu já vivi na minha vida, assim, sabe? Foi um negócio assim de tipo, eu encontrar pessoas que eu não via fazia 15 anos na rua. E daí, de repente, eu encontro uns amigos do teatro que daí estão fazendo uma performance num karaokê ali do lado. E daí uma pessoa passa mal, daí outra pessoa some, daí, tipo, sabe aquelas coisas assim, tipo, absolutamente caóticas, assim? E eu olhava e falava, vai, inventa sair em dia de eclipse, Mariana. Muito bem, é isso aí. Chama pra você a bagunça. Foi bem intenso, tipo, divertido, assim, né? Engraçado, várias histórias para contar. Mas, além disso, assim, internamente, tá sendo bem transformador no sentido de, tipo, eu tenho percebido umas coisas vindo à tona. Eu tive uns insights recentemente, assim, de coisas que estavam muito inconscientes em mim, que realmente eu não esperava que eu fosse ter essa percepção sobre mim, sobre situações específicas, em relacionamentos específicos, assim, que tem me feito refletir, trazendo à tona coisas extremamente profundas, assim, sabe? E de uma forma transformadora, mas ao mesmo tempo clara, assim mesmo, sabe? Tipo, o problema é esse aqui, ó. Você tá fazendo isso aqui porque, sabe, tipo, coisas que eu tava completamente inconsciente desses comportamentos, desses padrões surgindo e com uma capacidade resolutiva bem interessante. Então, apesar do caos da loucura toda que foi o final de semana, tá sendo interessante. Eu tô Que cansada legal. também, tô me senti bem cansada no período do eclipse, assim, eu fico com uma energia mais baixa no geral. Nossa, eu também tô me sentindo muito cansada. É uma sensação, assim, eu entrei numa sensação de que num breu, assim, num espaço meio Hum. nublado, né? E foi bem interessante, porque eu acho que pelo fato de ser taurina, esse eclipse me pegou num lugar de me trazer pro presente. E às vezes Uhum. você entra no presente e tem muita coisa que você já vê, mas tem várias coisas que você não vê, né? Então, tem dias que, por exemplo, hoje eu sinto que ficou um pouco mais travado assim, e eu tô meio que num breu, esperando talvez esse mês de maio avançar um pouquinho mais pra conseguir entender o que tá acontecendo. Acho que é bem isso que a gente pode esperar mesmo, né, dessa segunda metade do mês, das coisas literalmente andando para frente e se reencaminhando e se materializando e saindo um pouco desse espaço meio marcha lenta que a gente está nas últimas semanas, né, com o Mercúrio retrógrado e toda essa reflexão dos eclipses, né? Eu vi um post bem legal essa semana que falava que a carta regente de 2023 é o carro. Eu tô sentindo que agora a gente tá entrando num movimento um pouco mais ritmado desse carro, né? Que a gente tá se empoderando dessas rédeas, assim. A gente teve muitos movimentos relacionados a valor e autoestima e ver quem que a gente é, né? De sair desse lugar da inconsciência e trazer para o consciente. E eu tô achando bem legal que a gente tá entrando num ritmo bem bacana, assim. Agora em maio, né? Então, no dia 15 a gente tem o primeiro evento da terceira semana, que é o final do Mercúrio Retrógrado, que tá em Touro.
Então, Touro já é um signo um pouco mais calmo, né? Agora com Mercúrio retrógrado as coisas ficam ainda mais devagar. As coisas ficam Uhum. mais devagar ainda. E eu sinto que assim, esse final de Mercúrio retrógrado vai fazer com que a gente tenha essa capacidade de materializar um pouco mais tudo aquilo que a gente estava pensando, trazer um pouco mais para a realidade, traçar um pouco mais metas, trazer isso um pouco mais para a rotina, né? Eu sinto que às vezes num Mercúrio retrógrado, ainda mais em Touro, a gente fica ainda com muitas dúvidas sobre como fazer determinada coisa. Então a gente teve muitas ideias, né? A gente teve Mercúrio que estava em Áries junto com Júpiter em Áries, então lotou a gente de ideia. Aí depois, pá, Mercúrio retrógrado em Touro. Agora você vai parar e vai refletir e fazer uma limpa aí nessas ideias, no que você realmente quer construir. E aí eu sinto que foi bem esse rolê, né, da gente pegar todos os nossos projetos, todas as nossas metas e pensar onde que tá o meu coração aqui, qual que é a minha verdade, qual que é o caminho que tá direcionado, alinhado comigo, né? Então eu senti muito isso relacionado a esse movimento de Mercúrio. Nossa, eu concordo absolutamente, assim, é bem essa sensação que eu tive mesmo, e tenho outras pessoas me relatando experiências nesse campo também, assim, sabe? De tipo, não é que não tenha sido um Mercúrio fértil, né? Tem sido um Mercúrio extremamente fértil, mentalmente fértil, intelectualmente fértil, as coisas, Mercúrio retrógrado, né? As coisas têm surgido, mas é bem essa coisa de, tipo, tá tudo aqui em cima, assim, tá tudo nesse lugar meio imaterial, meio nesse campo de que ainda não existe uma separação real, né? Daí a hora que a gente desce desse lugar e a gente começa, daí que a gente começa a separar, discernir o que vai funcionar, o que não vai funcionar, realmente botar a mão na massa do trabalho que a gente não, que a gente deveria estar fomentando nesse período, né? Que isso é uma coisa que a gente sempre tem que voltar, porque o grande bicho papão do Mercúrio retrógrado, que é um período que difícil, é um período que as coisas ficam um pouco mais atravancadas, mas a gente sempre é bom a gente lembrar que é um período de introspecção, é um período da gente fazer as nossas reflexões, é um período da gente deixar as coisas germinarem internamente, da gente colocar a nossa energia nos nossos processos internos, a gente meditar mais, sabe? Tipo, trazer tudo para dentro, assim como o Mercúrio tá voltando para dentro, a gente volta para dentro. E quando a gente consegue fazer esse movimento de uma forma mais consciente, né, e tipo compreendendo e caminhando junto com essa dança planetária que a gente está vivendo, né, fica mais não necessariamente fica mais fácil, mas a gente pode aproveitar melhor, né? A gente pode tirar melhor proveito das cartas que a gente tem na mesa e das coisas que a gente tem para lidar. E eu senti muito isso, assim, sabe? A gente estava conversando antes no podcast. Muitos planos, muitas coisas, muitas ideias. Eu só esperando, só aguardando o ok, assim, o start do senhor Mercúrio voltar a andar para frente, Marte entrar em Leão e a Lua crescer em Virgem, a gente fala, tipo, bora para essa planilha de Excel, entendeu? Bora abrir essa planilha, bora botar isso no papel, resolver. Nossa, não vejo a hora, honestamente. E um mercurinho difícil esse. Esse realmente está sendo um mercurinho difícil. É, os astros nunca deixaram a gente com tanta vontade de pegar um cajado, né? Um negócio pra arar a terra logo. A gente nunca Sim, teve pelo amor mais de tanta Deus. vontade de trabalhar como a gente tá tendo agora. Eu não aguento mais pensar, eu não aguento mais, eu quero começar a fazer. Sim, total. Ai, ai. E o incrível é que logo depois do Mercúrio retrógrado, um dia depois, no dia 16, Júpiter entra em touro. Então, assim, já soltou a parte mental, aí já bota logo Júpiter pra funcionar no mesmo espaço que Mercúrio, Maravilhoso. né? E eu acho Acho que Júpiter ele tem muito essa questão mesmo de idealizar, né? Eu sinto que Júpiter ele vem muito com essa potência de beleza, agora você escolheu definitivamente as sementes que você quer arar.
Vamos lá, como é que você vai fazer? E aí ele instiga a gente, né? Eu acho que Júpiter ele vem sempre questionando, e aí, como é que você vai fazer? Aquele Uhum. amigo que tá sempre apoiando, é o nosso maior fã, né? Eu acho que Sim, Júpiter em sim. Touro entra muito nesse espaço, assim, desse. Eu ia falar, tipo, entidade, pensando que existe o Júpiter dentro da gente, né? Óbvio. Mas como se fosse eu tava lendo um livro, eu tava tendo super insights, assim, em relação a Júpiter, porque Júpiter na mitologia é Zeus, né? E é muito interessante porque Zeus, ele destrona Cronos, que é Saturno, fala, olha, aqui coisas antigas não dá mais. Eu devolve aí meus irmãos, eu quero uma coisa diferente aqui agora. E como Zeus, ele tem essa capacidade de trazer uma inspiração do céu, né? Então eu sinto que talvez, juntando esse arquétipo de Mercúrio junto com Júpiter, a gente talvez vá canalizar muito mais aquilo que precisa necessariamente ser feito. E pensando que touro, ele tá num lugar de sentir as sensações dentro do corpo, de certa forma é como se a gente tivesse que entender mais os impulsos. O que, que você tem vontade de fazer? Né? E fazer aquilo que a gente tem vontade e entendendo esse lugar do impulso corporal, da sensação que a gente sente esse fogo dentro do nosso corpo, de fazer com diversão, né? Então, trazer um pouco dessa questão, já que o Sol também está em touro, como que a minha criança pode se divertir fazendo isso que eu estou me propondo a fazer? Então, eu sinto que esses três planetas, eles estão, se a gente juntar todos esses símbolos, como até a gente falou, juntar eles no caldeirão, o que a gente pode sair com isso, né? Eu acho que Júpiter ele vem nessa capacidade de instigar mesmo essa reflexão da gente, né? O que a gente tá com vontade de fazer, o que eu quero, e encontrar essa energia para fazer, né? A gente tá colocando a energia toda no metal ali, pressionando essa energia e, tipo, ficando até cansada de tipo, não ter para onde escorrer. Então, vamos escorrer essa energia e eu sinto às vezes que quando eu ajo dentro desse lugar do ritmo, do impulso, eu tô sempre com energia, eu me sinto super energizada, sabe? Como se eu gerasse essa própria energia dentro do meu sistema. Então, eu acho que é muito isso, assim. Nossa, você estava falando, tava só refletindo muito, assim. E eu estava pensando que eu sempre enxergo o Júpiter como, tipo, um grande amplificador, assim, sabe? Como, tipo, aonde ele está, aquilo vai ser, tipo, amplificado numa 10ª potência, sabe? É como se ele, tipo, dissesse, é uma bolinha de bênção. Tipo, ó, aqui, trabalhe com esses dons. Se você estiver nesse caminho, se você colocar sua energia onde eu tô, as coisas vão caminhar melhor para você, sabe? E Júpiter no tarô, ele é a roda da fortuna, né? E a roda da fortuna fala muito sobre isso, assim, sobre tipo você caminhar de acordo com as energias macrocósmicas. Você tipo, a sorte sendo a junção de timing e, e. Qual que é a palavra que eu tô buscando? Fluidez, parece que é muito É isso. aceitação num nível, assim, sabe? Tipo, timing e deixar-se levar, assim, sabe? O Júpiter tá muito relacionado com a fé também, né? Uma relação muito forte com os nossos processos de fé. E eu sou sagitariana, então, assim, Júpiter tem um lugar muito especial no meu coração, sabe? E todas as vezes que eu tenho esse contato e realmente me reflito sobre esse arquétipo, reflito sobre essa potência que é Júpiter, eu penso, você falou do amigo, que é o nosso maior fã, eu penso, tipo, num pai muito amoroso e que sempre tá ali, tipo,
falando quais são os nossos maiores valores e aonde que está a nossa luz, aonde que está a nossa energia, e, tipo, levando a gente para fazer as coisas e buscando a gente na partida de manhã sem reclamar, sabe? Tipo, é essa energia que eu tenho deles, sabe? E eu acho que na prática é isso, assim, sabe? É a gente utilizar, como você estava dizendo, essa capacidade materializadora de tudo, essa capacidade de pegar alguma coisa que ainda a gente vê em diários, que ainda é um as, né? Como eu estou usando muito linguagem de tarô hoje, gente, desculpa, mas é tipo o Ares como o as, como essa potência inicial, e daí a gente desce para esse touro, para essa imperatriz, para esse começo, com uma capacidade de trazer e materializar e criar um corpo, criar uma forma para essa ideia, sabe? Eu acho que é muito legal trabalhar com Júpiter em touro para potencializar os nossos objetivos, para potencializar as coisas que a gente idealizou e refletiu a respeito no Mercúrio retrógrado ou em outros momentos, enfim. E eu trabalho muito com Júpiter, assim, e esses tempos atrás eu fiz um óleo de coroa de sucesso que eu consagrei para Júpiter e acendi uma vela para ele, e fiz na hora dele, fiz na quinta-feira, no horário dele e tal. E nossa, muito 10 e recomendo, assim, sabe? Tipo, você fazer uma infusão com ervas jupiterianas, assim. Daí, ervas jupiterianas, tem várias coisas que o pessoal indica, mas o carvalho é bem legal. Eu usei o gengibre também como erva jupiteriana. A gente tem leite de leão, entra como erva jupiteriana. Camomila, o que mais? O que mais? Eu coloquei outras raízes também, ginseng, entra como jupiteriano também. Ai, tem que olhar pegar meu olhinho de volta. Mas tem bastante coisa daí, colocar um olho de tigre, sabe? Colocar e trabalhar com esse óleo com a ideia de tipo potencializar o seu sucesso, potencializar como se fosse esse foco de Júpiter em cima daquilo que você está fazendo, sabe? Como se ele estivesse ali abençoando e expandindo a minha capacidade de sucesso. E como que você usa o óleo? Eu me unjo é uma palavra feia, né? Mas eu uso como unção mesmo, assim, sabe? De forma de unção, quando eu tô trabalhando naquilo que eu tô querendo trazer e tal. Então, se eu vou, sei lá, vou fazer uma entrevista, eu vou passar ele, vou me preparar com ele. Eu uso muito como unção de vela também, daí para fazer um propósito focado, daí você unge a vela. Dá para você usar como unção de petição também, escrever no papel, ungir com óleo e daí também ou enterrar, ou queimar, ou se desfazer dele de alguma forma, deixar em alguma árvore, entregar, enfim, várias possibilidades que você pode fazer. Cara, a beleza dos óleos é que você pode usar de muito jeito diferente. Você pode colocar num banho, você pode pingar umas gotas num banho, fazer um banho. Você pode pingar umas gotas no carvão e queimar ele como incenso, sabe? Você pode ungir efígies, estátuas, você pode ungir cristal e imbuir aquele cristal com aquela energia. Tudo que você queira que receba esse foco energético, você pode passar esse óleo, sabe? A prática de uso de óleos é uma das coisas que eu mais uso na minha prática diária de feitiçaria. Assim, que é uma coisa que é minha prática e tem muito jeito de usar e eu tenho vários óleos diferentes para vários objetivos diferentes. Assim, esse de Júpiter. Depois eu te mostro, vou mandar uma foto dele para você. Ele é todo colorido, todo. Coloquei glitter no meio, fiz assim, coloquei umas moedas, fiz o babado inteiro, assim. Ah, lembrei de uma outra erva que é bem jupiteriana e bem legal de colocar, é louro. Louro é bem jupiteriano. Louro. Mas Legal. enfim, se você Eu tiver afim aí de tenho. pesquisar, Tô querendo, nossa, tô fazendo coisas diferentes. Tô me conectando muito com o Moá, né? Eu acho que é assim que chama. Que é quando você faz uma infusão, só que sem ser chá, na água. Então eu comprei um ah, bulizinho assim, que tem um lugar que você coloca as plantinhas. E aí eu tô tomando água de hortelã nesse momento. que delícia. Nossa, eu também tô tomando hortelã.
Que legal. Conectadas, conectadas demais, nossa. E eu literalmente pensei, a gente tava se arrumando para começar, eu falei, vou botar uma água, fazer um chazinho de hortelã, que hortelã, para processos mentais, minha gente, é tudo. Ó, hortelã é super mercuriana, se você, tipo, aí, sei lá, tem uma reunião, tem alguma coisa que você vai precisar, uma apresentação, sei lá, qualquer coisa, traz hortelã com você, toma um chá de hortelã, traz um raminho com você, passa um pouquinho de óleo essencial, se você tiver acesso, assim, ela, ou até aquele dor de cabeça, confusão mental, tá com a cabeça muito, sabe, bagunçada. A hortelã é uma ótima aliada para esses processos mentais. Nossa, eu amo hortelã. E eu sinto Eu que também. ele dá uma acalmada também num processo digestivo, que também é um processo digestivo de Super bom, emoções, né? Também, eu sinto. super bom, sim. Bem carminativa também, sabe? É uma plantinha maravilhosa e recomendo todo mundo ter é uma plantinha muito fácil de ter em casa também. Ela cresce que nem nada. Você bota ela num vasinho, ela vai. Quanto mais você podar, mais ela vai crescer. Que nem manjericão também, quanto mais você poda, mais ele cresce. E o chazinho fica perfeito, assim, só joga uma aguinha ali, ou faz uma aguinha mesmo gelada, assim, uma infusão a frio, né? É perfeito. Nossa, muito bom. E em relação ao Mercúrio retrógrado, também a hortelã pode ser uma ótima indicação, né? De um Total, mágico. 100%. Eu tenho um talismã, porque assim, eu trabalho com Thoth, né? Que é uma divindade egípcia, que é uma divindade mercuriana, que carrega muito do arquétipo mercuriano. Então, eu sempre peço para ele interceder por mim no período mercuriano, sabe? Então, como eu já tenho uma proximidade maior com ele, eu peço, ô, seu Toff, dá uma mãozinha aí, né? Tipo, facilita os processos para mim, conversa com seu amigo para me ajudar. E daí eu fiz um amuleto que eu ativo na época de Mercúrio retrógrado para ele, assim, que é hortelã e mais muitas coisas, mas, tipo, bastante hortelã, assim. Eu gosto de, tipo, acender incenso de hortelã nesses períodos, assim, na quarta-feira e tal. Legal. Ai, ai. É, lembra que você me falou daquele hortelã que tem gostinho de chocolate? Eu Sim, encontrei na essa que eu tô rua. falando. Eu encontrei na Amiga, faz uma rua. Que mudinha, faz gostoso. uma mudinha. Eu vou fazer, vou fazer. Eu Você vou lá conseguiu buscar. Eu cortar sei um onde é. pedacinho? Não, mas eu vou fazer. É que eu não tinha tesoura nem nada. Eu fiquei, ai, não sei o que fazer. Aí Uhum. tava na pressa, só peguei arranquei um pedacinho. Nossa, mas assim, um galinho que você tiver, tira as folhinhas de baixo e coloca num copinho com água, ela enraiza super fácil e ela pega super bem. E é uma delicinha, nossa, é muito Ah, boa essa legal. hortelã chocolate. Nossa, não sabia que era tão fácil assim. É muito tranquilo, amiga. Pega tipo um galinho médio, assim, sabe? E daí deixa só. Tipo, quer ver? Eu vou pegar aqui pra você ver. Você corta isso depois do podcast, viu? Mas, tipo, como se eu pegasse o galinho aqui, ó. E daí eu tiro todas essas folhinhas aqui de baixo e deixo só as duas de cima, assim, sabe? Cadê? Deixo Legal. só as duas de cima. E daí põe o bagulhinho na água. Nossa, E que nem quanto mato mais, quanto mesmo. mais galinho. É mato, cara. Hortelã é praga. Hortelã, se você joga num jardim, ela toma conta do jardim. Porque ela cresce rasteiro também, sabe? Ela cresce muito bem, ela é muito fértil. Enfim, vamos voltar para Eu tô pegando intimidade com as plantinhas. Eu vou me mudar pra um lugar que tem um lugarzinho assim pra plantar e eu já tô planejando essas coisas, então Ai, que é sobre delícia! isso. Compartilhe comigo. Adoro estar presente nas jornadas herbalistas das minhas amigas. Eu tenho uma outra amiga que também está nesse processo. E daí, tipo, a gente conversou um pouco sobre herbalismo esses dias. E daí eu mandei a apostila do curso da SESC para ela, a gente falou mais e tal. E daí ela fica me mandando as fotos das plantinhas, assim, que ela vê, ela fala, ai, esse aqui, certinho. Ela fala, esse aqui, não sei o que lá, não sei o que. E te manda, te manda. Me manda, eu acho fofo. Ah, Júpiter fica em touro até dia 24 de maio de 2024. Achei muito legal, 24 duas vezes. Existe uma numerologia relacionada ao número 24, né? Aí eu tava pensando nisso, né? Porque pra mim Júpiter é muito número 5. Então faz Uhum. muito sentido pra mim dentro
do mês de maio, Júpiter entrar com essa força toda, né? Que ele tá entrando agora em touro. E aí, 24 dentro de uma numerologia, eu penso que quando a gente tá falando sobre dois, por exemplo, dois de paus, eu tô ali entrando num processo de dualidade e a partir desse processo de dualidade é uma potência de uma integração. E 4 eu tenho já uma estabilidade daquilo, eu já tô vendo um pouco mais de frutos daquilo. Mas eu penso assim que a potência que a gente tem, por exemplo, quando a gente inicia um ciclo, que no caso Júpiter está iniciando um ciclo em touro. Quanto mais a gente potencializa isso no momento que está fértil, né? Então, nos momentos férteis de Júpiter em touro, que vão ter vários momentos ao longo do ano, né? Eu penso que quanto mais a gente fertiliza isso, mais a gente consegue ver frutos lá na frente, né? Então, fazer essa conexão sempre com Júpiter pode ser uma coisa muito benéfica ao longo do ano inteiro. Não só agora que a gente Sim, tá falando em maio. Júpiter vai continuar em touro, né? sim, mas eu acho que é muito válido, como você disse, esses momentos de transição, eles são portais também, assim, sabe? Não acho que a gente tenha que fazer só esse trabalho e tchau, boa noite, mas, tipo, é uma potência legal, assim, da gente aproveitar que essa energia tá jovem nesse espaço, tá vibrante aí nesse lugar, que as coisas, a gente sente essa mudança de energia, a gente sente essa movimentação, e se apropriar disso e usar isso a nosso favor, assim, e usar isso para potencializar as coisas que a gente está querendo manifestar, sabe? Mas continuar esse trabalho, com certeza. E o caminho segue aí com entrada em gêmeos. Mas... E aí, quando Júpiter no dia 16 entra em touro, no dia 19 a gente tem Lua Nova em touro. Então a gente tem mais um planeta aí em touro, entrando em touro. E a lua nova dá início a mais uma lunação. Quando a gente fala numa lua nova, a gente está abrindo um portal para aquele signo. Aí a gente cresce em Virgem, aí depois a gente vai ter a lua cheia em Escorpião de novo, e depois a lua minguante em Peixes. Então, de certa forma, eu vejo que dentro de uma lunação, essas quatro fases elas estão dentro de um objetivo taurino, já que a gente está numa lua nova em touro. Eu acho que a gente vem exatamente para esse lugar de recomeço aí, em todos os aspectos, assim, de reencontrar esses lugares em que a gente pode começar a plantar essas sementes e começar a realmente nos posicionar em relação às coisas que a gente veio refletindo nesses últimos tempos. E a Lua em Nova em Touro é uma grande potência para isso, né? Como a gente falou bastante do Júpiter em Touro, é, dessa capacidade de materialização das coisas, sabe? Então, se você estava esperando para escrever suas. Qual que é a palavra? Ai, esqueci a palavra. Quando você vai escrever na lua nova, que você faz a sua lista de intenções, isso. Metas, intenções. Intenções, é. Essa é uma ótima lua nova para você fazer uma lista de intenções, de coisas que você quer manifestar, de coisas que você quer materializar. É uma ótima lua nova para você ressignificar o seu contato com o seu corpo, para você trabalhar com o seu corpo de uma forma diferente, para você cuidar da sua alimentação, da sua saúde, dos seus processos corporais. É uma ótima lua nova para você ressignificar os seus processos de auto amor, de autovalorização, para você olhar para os seus processos venusianos, para você fortalecer os seus relacionamentos românticos ou platônicos, ou todas as formas de se relacionar, sabe? Muitas potências de reinício nessa segunda metade de maio, né? E eu acho que essa lua nova é mais um degrau que a gente tem, mais uma possibilidade que a gente tem de recomeçar, de ressignificar. Sabe o que eu tô pensando sobre a lua nova em touro? Que dentro desse processo de semear é dizer sim para todos esses, como a gente falou sobre impulsos corporais, esse processo talvez de dizer sim, de estar fazer essa abertura, né? A lua nova é uma lua que ainda não tá ali totalmente luminosa. Então, esse espaço vazio para dizer sim, vem tudo que eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E esse grande também portal para a gente conseguir manifestar todas essas intenções, né, que a gente vem
semeando, só que ainda em pensamentos e agora colocando de certa forma dentro de rotinas, dentro de hábitos, mas como fazer isso, né? E é muito engraçado que, como a gente tem a lua crescente em Virgem, que também é um signo de terra, e aí a gente tem uma lua cheia de novo em Escorpião, que fala sobre iluminar todos esses aspectos que estavam inconscientes, né? Que vem junto com, de certa forma, uma limpeza, uma limpeza ali emocional relacionada com o Escorpião. Depois vem uma lua minguante em Peixes, e essa lua minguante em Peixes me trouxe muito para esse lugar de que talvez essa lua nova, ela tem um objetivo muito forte de trazer essa grande canalização mesmo, né? Quando a gente pensa em peixes, a gente também está falando sobre um signo que está ali regido por Júpiter. A gente está pensando sobre essa exploração, essa fé e esse acreditar, né? Então, se eu acredito em tudo aquilo que eu estou fazendo, se eu digo sim para os impulsos do meu corpo, eu, de certa forma, estou ali arando abundância, né? Se eu não estou dizendo sim, se eu não estou aceitando as transformações e as mudanças da minha vida, eu não estou enxergando abundância, né? Quando a gente está falando sobre o arquétipo de touro, que também está ali relacionado com a Deméter e com a Imperatriz, eu acredito que no mito lá, quando a gente fala sobre a relação de Deméter, Perséfone e Core, quando Core vai para as profundezas como Perséfone, Deméter não aceita. Então, mesmo depois de fazer o pacto, Deméter não aceita. E o inverno, ele existe porque é esse momento em que não existe abundância, porque Deméter não está aceitando a transformação, a perda ali, a perda de algo, né, de certa forma. Então, eu acredito que essa lua nova em Touro é um chamado para como que eu gero abundância na minha vida, né? E quais são os processos que eu não estou aceitando, as mudanças que eu não estou aceitando, as transformações que eu não estou aceitando. E talvez um convite para enxergar quais são as transformações que estão em curso, né? E como que eu mantenho essas transformações em curso. Sim, eu acho que me pegou muito esse do dizer mais sim para as coisas. Eu acho que isso é muito jupiteriano, né? Saturno nos diz não, Saturno nos diz que a gente não pode ir, aonde a gente precisa parar, onde a gente precisa lidar com o nosso karma, lidar com as nossas traumas, lidar com as nossas dores. E o Júpiter diz o sim, ele diz sim, vai para cá, vai nesse lugar, onde você pisar aqui nesse caminho, você vai estar abençoada, você vai ter sorte, né? Você vai ter sorte, você vai ter boa fortuna, né? Então, eu acho que muito legal essa energia de touro caminhando nesse lugar e essa lua nova vindo ainda, potencializando ainda mais esse processo. E aí, no dia seguinte, Marte entra em Leão. E é muito interessante como Marte, né, tava num signo de água, Marte estava em Câncer. Então, a gente teve a entrada de Vênus em Câncer também na semana passada. E eu sinto que quando Marte sai desse espaço que talvez seja mais emocionalmente fluido e entra nesse lugar do brilho, da iluminação de Leão, talvez seja esse lugar da gente lutar pelas coisas que são realmente nossas, né? Então, por exemplo, eu trouxe ali Marte em Câncer, trazendo todo também o empoderamento e o questionamento sobre essas emoções que eu tô sentindo, então o contato mais profundo com essas emoções. Eu trago toda a questão da lua crescente em leão, todas as coisas que a gente tá vivendo dentro desse espaço de brilho solar e tudo também a integração que o eclipse trouxe. Agora eu já sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, eu sei quais são as coisas que eu desejo. Então, Marte entrando em Leão agora dá sequência, dá impulso de ação, direciona a nossa energia para esse grande potencial que é a expressão da nossa alma, né? A expressão dessa vitalidade, a expressão dessa essência, né? Porque quando a gente está falando sobre o leão é regido pelo sol
Então a gente está falando sobre também sobre fazendo várias associações hoje, né? Mas a gente também está falando sobre o Sol que está em Touro, né? Então a gente está trazendo de novo esse lugar do amor próprio dentro de Touro, que é esse grande carinho que a gente tem que ter por todas as partes da gente. Então eu sinto que Marte em Leão também tem uma grande potência por conta de estar passando por esse signo dentro desse lugar do Sol em Touro, né? Uhum. Eu tô. A palavra de ordem que eu penso quando eu penso em Marte em Leão, eu penso em libido, assim, sabe? Eu penso nessa energia libidinosa. E quando a gente fala em libido, a gente não está necessariamente só falando da libido sexual, a gente está falando dessa energia motivadora, essa energia vivificadora, né? Que vem acendendo o nosso fogo interno, que vem trazendo para a gente essa capacidade de ter energia para manifestar as coisas que a gente quer manifestar, para botar em prática as coisas que a gente começou a materializar. E Marte em Leão vem e sopra esse fogo, sopra essa energia libidinosa, essa energia quente e seca e intensa nos nossos propósitos, assim, sabe? Eu acho, apesar de ser um Marte que pode ser um Marte mais belicoso, né? Pode ser tipo um lugar em que assim vale a pena talvez a gente ficar de olho mais atento nos nossos processos egóicos, assim, se a gente não está muito inflado nos lugares, se a gente não está comprando umas brigas de graça, se a gente não está se ofendendo de graça com as coisas, assim, sabe? Mas ainda assim é um lugar para mim, honestamente, antes Martin Leão do que Martin Câncer, sabe? Martin Câncer, o que eu mais tenho percebido é, tipo, conflitos por causa de dores emocionais, assim, sabe? As pessoas se doem emocionalmente com muito mais facilidade, daí isso gera conflito, gera questões, assim, e daí aquilo fica naquela lama canceriana, que nada se resolve, só fica assim, tipo, mergulhado nesse lugar lamacento de câncer, que é um lugar muito bom para várias coisas, não para resolver conflito, né? As coisas ficam meio aquáticas demais, assim. Mas eu tô aguardando por essa energia de Marte Leão, assim, eu acho que vai ser um vivificadora mesmo, poderosa pra gente. É bem legal como esses signos têm se conversado, né? Porque Marte estava em Câncer, agora Vênus entra em Câncer e agora Marte entra em Uhum. Leão, enquanto a Vênus está em Câncer. Então, eu acho muito interessante como a gente precisa, assim, eu vou dizer que eu não tenho, de certa forma, ali uma resistência com câncer, né? Porque câncer é um signo que é muito fácil de ser dolorido, né? E eu tenho uma Uhum. influência gigante também de câncer na vida. Mas eu sinto que existe uma potência muito forte nesses sentimentos de câncer, porque como câncer é ali um signo cardinal, né? Ele tá falando sobre um ponto muito importante dessas emoções. Então, por exemplo, quando as emoções elas não estão muito conscientes, elas vão guiando toda a nossa vida. Então, quando a gente traz câncer nesse aspecto de Marte em câncer, depois Vênus em câncer, a gente está tirando o poder do inconsciente. Essa frase ficou meio estranha, mas a gente está deixando o poder na nossa mão, a gente está tomando o poder para nós mesmos, né? Então, Marte fazendo essa transição para Leão é bem bacana. E esse sopro é engraçado que é como se ele estivesse soprando isso em touro, e depois no outro dia o Sol já entra em Gêmeos. Então é muito legal porque eu acho que quando existe esse movimento que vem um dia antes de uma transição, ele de certa forma ali agiu antes em touro, antes de entrar em Gêmeos. Talvez fique um pouco confuso essa parte, talvez fique.
Mas espera aí que você, ouvinte, esteja pegando todos esses filmes. Então, no dia 21, o Sol entra em Gêmeos. Então, a gente está falando sobre o momento que Mercúrio não está mais retrógrado, a gente está falando sobre o momento que a gente está materializando tudo e que, ou iniciando, né, a materialização, e que a gente trouxe muita coisa para o consciente. Então, a gente está falando agora sobre um momento em que existe um espaço maior de diálogo interno. Existe uma clareza maior dos nossos pensamentos, uma clareza maior dos nossos diálogos, tanto internos quanto também interpessoais. Então, as nossas relações ali, elas estão sendo movimentadas de uma forma muito interessante por conta de câncer, porque a gente precisa movimentar essas águas para que a gente possa dialogar nesse espaço. A gente precisa abrir conversas dentro dos nossos relacionamentos. Como que eu vou resolver, como que eu vou trazer o oposto complementar de câncer, que é ali Capricórnio, que é um signo totalmente racional dentro do elemento terra, se eu não abro o diálogo, né? Então, a gente está falando sobre esse espaço agora, que é um espaço de muito movimento, né? Quando a gente fala sobre o Mercúrio, é um espaço de movimento a partir dos nossos diálogos, a partir dos nossos pensamentos. E também eu sinto que Gêmeos é um signo muito curioso, né? E essa curiosidade, a gente tem que pensar também que Gêmeos é o oposto complementar de Sagitário. E Sagitário, ele tá sendo regido por Júpiter. Então, esse Sol em Gêmeos, ele tá trazendo toda uma complementaridade ali, não sei se a palavra existe, mas ele tá complementando todo. É como se a gente. Cheio de associações, mas a gente entra nessa energia jupiteriana muito forte, uma potência muito grande dentro desse fogo, e a gente precisa entender o oposto complementar. Qual que é o oposto complementar de Júpiter? Qual que é o oposto complementar desse grande potencial, né? Então, eu sinto que o Sol em Gêmeos traz muita consciência para esses pontos. Não sei se ficou muito claro, mas é sobre isso também. Mercúrio ainda tá retrógrado, vocês me perdoem. Tá tudo certo. Eu acho que, somando nisso que você está falando, nessa diferença da diferença nessa diferença entre Sagitário e Gêmeos, eu sempre penso no Sagitário como o filósofo e o geminiano como um cientista, né? O filósofo que é aquele que quer conhecer sobre o todo, que tem esse conhecimento expansivo, e o geminiano que tem essa ideia do conhecimento direcionado, focado numa área específica, né? Então, o Gêmeos, ele traz essa coisa de uma energia de foco muito grande, assim, uma capacidade analítica muito grande, uma capacidade observadora, uma capacidade conectiva muito boa também, né? Então, aquele estereótipo do geminiano que a gente carrega, às vezes, daquela pessoa que sabe pouco sobre muitas coisas, né? E, e tem essa capacidade de navegar sobre os assuntos, de se conectar com as pessoas, de falar sobre as coisas, de gerar conexões, gerar possibilidades, gerar networking e movimentar bem mercurianamente assim essas energias. Eu acho que também é uma coisa que a gente pode continuar nesse roteiro mesmo que a gente estava vindo daí, né, dessa manifestação e daí dessa energia libidinosa, dessa capacidade energética do Marte em Leão, e daí somando com a entrada do Sol em Gêmeos, para a gente começar a colocar essas coisas para fora mesmo, começar a jogar elas para o mundo, botar elas na internet. Gêmeos rege a internet, né? Tipo, é o senhor das redes sociais, né? Então, tipo, é um bom momento para conectar, é um bom momento para divulgar, é um bom momento para se conectar com as pessoas, né? E começar a cultivar essa luz geminiana, né? Essa potência geminiana. E Gêmeos pra mim me vem muito aquele o arquétipo do mago, né?
Quando a gente fala que a gente tem todas as ferramentas, esse grande cientista, né? Eu sei como que faz, eu sei o passo a passo, eu analiso isso, eu analiso aquilo. Eu lembrei muito do que você falou no episódio passado, de escrever as coisas no corpo. Não sei porquê. Faz sentido de uma energia de manifestação e não só uma energia de banimento, esse ritual que você tinha sugerido? Eu acho que funciona assim para lua nova, eu acho bem válido, sabe? Ainda mais se você está buscando uma conexão com o corpo, assim, eu acho bem interessante, talvez escrever as coisas que você quer e se olhar no espelho, refletir isso de volta, assim, sabe? Mas buscando esse lugar amoroso e venusiano, corporal, assim, sabe? Se isso for uma coisa, sei lá, disfórica para você, ou uma coisa mais difícil por um motivo ou por outro, daí adapta para tua realidade, assim, escreve num papel, escreve no espelho, talvez, não sei, sabe? Mas, não sei, eu, quando penso em lua nova, eu penso em intencionar as coisas, assim, sabe? E pensar nessa terra fértil e começar a pensar quais são os meus desejos para essa alunação, quais são os lugares que eu vou colocar a minha energia nessa alunação, sabe? Bacana. Uma listinha já é incrível. Eu gosto muito de fazer lista e depois de revisitar elas. Nossa, vale muito a pena. Sempre tem uma potência muito grande, assim. Eu acho que com essa potência de touro vindo junto com o Júpiter, né? Vale muito a pena, talvez você potencializar ainda mais essa energia taurina fazendo um banho ou fazendo um chá com ervas venusianas, assim, e tipo, talvez até uma mistura de coisas venusianas e coisas jupiterianas, sabe? Para você misturar essas energias, fazer um banho com casca de laranja, com anis, com gengibre, com daí camomila, daí rosa, daí jasmim, coisas venusianas, sabe? Tipo, puxar essa energia, ou fazer uma visualização de atração também é super legal, porque Touro tem essa energia atrativa e Júpiter tem muito essa energia atrativa, então eu gosto às vezes de fazer visualizações em que eu penso no meu objetivo e eu imagino, dou uma forma para ele, assim, escolho um símbolo, enfim, cria uma forma para aquele objetivo específico, e daí eu visualizo ele sendo magneticamente atraído para o meu corpo, assim, como se eu fosse um imã gigante e eu tivesse, tipo, ele tivesse puxado na minha direção, ele vindo de várias direções diferentes, assim, sabe? Coisas desse gênero. Às vezes funciona. Às vezes quando eu tô. Porque eu sempre falo sobre isso, mas as pessoas fazem muito banho para limpeza, e banho é maravilhoso para limpeza, mas eu gosto muito de usar banho para atração, sabe? E quando eu faço banho para processos criativos, eu sempre faço uma visualização de, tipo, essas coisas sendo literalmente, ou tipo, como se eu fosse uma flor, e daí as abelhas estão sendo atraídas, e as abelhas são as coisas que eu estou buscando atrair, sabe? Enfim, deixe sua imaginação fluir, assim, mas eu gosto dessa ideia de usar essa potência iluminada e atrativa tanto de Júpiter quanto de Vênus, que é o regente de Touro. Serve muito também esse banho de atração com Marte em Leão também, né? Talvez um banho mais energético, assim, né? Uhum, Retomar um pouco essa energia pro nosso corpo. sim. Eu gosto muito de usar manjericão para processos marciais. Eu acho o manjericão bem legal para ativar isso, sabe? Tradicionalmente falando, é uma erva de Marte. Legal. Não também. E Sol em Gêmeos, porque a gente tá iniciando um outro ciclo solar, né? Uhum. Então, no que você pensaria, assim, pra um ritual de Sol em Gêmeos? Depende muito do que você está buscando focar, porque quando eu penso em gêmeos, eu penso em duas energias. Eu penso primeiro na energia mercuriana analítica e científica, entre aspas, assim, sabe? Nessa capacidade racional e resolutiva e especializada, enfim.
E eu também penso nos gêmeos muito como uma capacidade de conexão, né? Como uma capacidade de tipo, criar conexões com as pessoas. Então, depende muito. Talvez juntar o útil ao agradável e trabalhar com o chakra laríngeo, sabe? E trabalhar com a voz, e trabalhar com esse lugar, seja interessante, que daí você trabalha com o seu diálogo com os outros. Você pode, tipo, beber um chá de hortelã, por exemplo, que é uma erva altamente mercuriana, e colocar um rezo em cima de que as suas palavras sejam claras, de que a sua comunicação seja bem compreendida, de que você sabe, de que as suas palavras sejam certeiras, sejam justas, né? Ou você pode, talvez, sabe? Se você está buscando fortalecer os seus processos racionais, mentais, resolutivos, você pode trazer essa energia de gêmeos para isso também, num processo de talvez acender uma vela para Mercúrio enquanto você está fazendo algo. Mas eu tenho muito isso, eu falei de Toff antes, né? Eu tenho muito isso de, tipo, oferecer o meu trabalho para a divindade, assim, sabe? Então, todos os meus trabalhos de estudo mais formais, entre aspas, assim, sabe? Todas as vezes que eu estou sentando para ler um livro e eu estou fazendo uma pesquisa específica, eu acendo a minha vela de toque e eu ofereço essa minha energia é uma oferenda para a divindade também, sabe? Então você pode chamar Mercúrio ou chamar alguma divindade mercuriana, né? A gente tem Thoth aí, a gente tem Loki, a gente tem Exu, é uma divindade mercuriana, a gente tem. Quem mais eu posso pensar em mercuriana? Hermes. Hermes, né? Claramente. Mercúrio e Hermes estão na mesma linha. Se você digitar no Google, assim, divindades mercurianas, você vai achar uma lista bem grande. Esse arquétipo aparece o coiote, é mercuriano dentro da medicina xamânica. Então, assim, veja uma divindade que você se conecta, se você já fez algum trabalho, já teve alguma conexão, e daí você pode acender tanto para oferecer aquilo para a divindade, quanto para pedir para que ela esteja ali, te ajude, te abra os seus caminhos, abra a sua mente, facilite a sua capacidade de compreensão, de assimilação, etc. O processo de estudo é muito bom, assim, eu recomendo bastante. Ou então a utilização do Mercúrio também para negócios, para questão profissional é muito bom também. Ele rege muitos processos profissionais. Então vale muito a pena quer impulsionar, se você quer impulsionar o seu negócio, se você quer alcançar mais pessoas, se você quer, sabe, fazer um trabalho de abertura de caminhos, o Mercúrio é super legal. Trazer, usar a energia dele para passar um óleo ou um banho ou um lava, lava chão, lava parede, sabe? Quando a gente faz um banho e usa ele para fazer limpeza na casa, é muito legal fazer isso com camomila e hortelã para se você tem um espaço físico do teu negócio, do teu escritório, sabe? Limpar o Bacana. chão com aquilo, limpar as portas, limpar as janelas, passar essa solução com essa energia de que o Mercúrio traga as pessoas em direção a você, traga as pessoas no seu caminho. Ele é o senhor dos mercadores, das pessoas de negócio. Então, ele pode ser muito bem invocado para esse tipo de trabalho também. Das trocas, né? Das trocas energéticas. Uhum. Legal. Da medicina também, ele pode ser invocado para trabalho de saúde muito bem. Se você está com um problema de saúde, você pode trabalhar com ele também. Ele é um espírito bem acessível, assim, sabe? E tanto que ele é o mensageiro dos deuses, porque ele é esse psicoponto, né, também. Ele é essa ponte, essa, essa entidade que faz o caminho entre os deuses e os humanos. Então é sempre ele que traz essas mensagens. Ele é sempre tem uma energia meio de avatar às vezes, sabe? De tipo desse ser que se manifesta, vem trazendo uma verdade, vem trazendo um conhecimento que a humanidade precisa naquele momento. Então ele é acessível nesse nível, porque ele tem uma, uma familiaridade.
com a condição humana. Assim, ele é um dos imortais mais humanos, né? E conhece a humanidade bem, já encarnou muitas vezes em muitos lugares diferentes. Assim. Então, Legal. vale super a pena, ele é acessível. Assim, eu trabalho muito com ele em várias fases diferentes, como Mercúrio, como Thor, como Hermes também, às vezes, sabe? E recomendo, é acessível, é um trabalho bom e é um trabalho efetivo. Gostei muito da ideia. Gêmeos é um signo que eu tenho uma dificuldade de me relacionar com muita profundidade dentro da astrologia. E eu tenho várias coisas em Gêmeos e coisas afins. E gostei muito, assim, de todas as indicações. Eu vou começar a colocar na minha vida também. Aí Bom, é pra isso, no. né? A gente. Pra isso aqui. E aí a gente tem no dia 27 uma lua crescente em Virgem, que também é um signo que está sendo regido por Mercúrio. Uhum. Então, fazer um trabalho relacionado a Mercúrio esse mês tá assim, ó, perfeito, né? Alinhadíssimo, super alinhado. Eu acho que assim, não tenho nada de muito novo para falar sobre de trabalho para Lua. Assim, o bom da Lua em Virgem, do crescente em Virgem, é a capacidade de expandir esses nossos planos de uma forma bem organizada e bem meticulosa, assim, né? Então, talvez seja um bom momento para você se debruçar sobre aquelas planilhas, para você fazer uma revisão das coisas, sabe? Passar um pente fino, para você pedir para um amigo revisar aquele texto para você, sabe? Ou, enfim, e trabalhar com essa capacidade. Virgem rege as mãos, né? Ele rege essa meticulosidade, assim, essa destreza, essa capacidade de olhar para o micro, de prestar atenção nos mínimos detalhes, de reconhecer as coisas nesse espaço pequeno, assim, micro mesmo, né? E eu acho que é um bom momento para isso, assim, sabe? Para, tipo, sempre que eu penso em virgem, assim, eu sempre penso em coisas muito, muito práticas, assim, sabe? Eu sempre penso, tipo, vai sentar sua bunda e vai organizar o seu orçamento da semana, sabe? Vai olhar para aqueles e-mails que você deixou de responder, vai fazer uma limpa na sua caixa de entrada do WhatsApp, sabe? É sempre essa vibe, assim. Virgem para mim é tipo essa energia de fazer o que precisa ser feito, sabe? Fazer uma faxina, né? O que eu achei muito interessante é que normalmente a lua nova ela tá ali acompanhando o sol. Só que dessa vez a gente tem uma lua nova em touro, né? Então a Uhum. gente tem uma lua nova em touro, e aí sol entra em gêmeos, e aí a gente tem uma lua crescente no signo de terra, que também é mercuriano. Então é como se a gente tivesse ali realmente uma união de todos os propósitos ali relacionados com terra e tá num momento assim incrível para colocar as coisas em prática, né? Porque Virgem É, é realmente esse signo de prática, de saber o passo a passo das coisas, de o manual, não só o manual de manusear, mas também o manual de instruções, né? Virgem é aquele que tem o manual de instruções, então achei bem bacana a forma que a gente tem uma lua crescente num signo que tá falando sobre colocar as coisas em prática. E a lua crescente está muito relacionada a essa prática de colocar dentro da rotina, dentro dos hábitos, aquilo que você quer manifestar, que você decidiu manifestar na lua nova, né? Então, na lua nova você plantou sua intenção, e aí na lua crescente você já tá com essa intenção na mão na massa, né? Mão na massa da intenção já. Você já tá colocando ali os seus desejos dentro do campo físico, né? De ver as coisas sendo construídas, né? Então achei bem bacana a gente ter aí essa congruência gigante entre esses símbolos. Eu sinto que tá tudo muito conectadinho e Mercúrio tá vindo com uma potência muito bacana. Eu achei muito legal também o fato de que Mercúrio vem depois desse momento, né, como eu falei, esse momento de muita integração. Então, nossa capacidade mercuriana
Ainda mais depois desse Mercúrio retrógrado, a gente tem uma capacidade um pouco mais aumentada, amplificada dentro desses diálogos, desse espaço, né, de trocas. Então, depois da lua crescente em Virgem, a gente finalizou o mês de maio. E o mês de junho já começa com uma lua cheia em Escorpião, então fique atente aos próximos capítulos. Obrigada, Mari, por estar aqui comigo de novo hoje. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer 2 episódios quinzenais, assim a gente conseguiu entregar muito mais do que apenas um episódio. Eu senti assim que teve uma entrega muito bacana. E tô muito animada para esse final de mês, sentindo que eu quero colocar muito mais as coisas, muito mais os rituais em prática, sabe? Então eu tenho colocado os rituais em prática da minha maneira, conseguido também aproximar essa minha relação com as minhas intenções. Então, muito obrigada. Muito obrigada por toda a parceria. Tamo junto. É isso, Mai. Obrigada. Eu que agradeço bastante pela receptividade, pelo convite, aí, pela abertura de todo mundo. Eu espero que as pessoas estejam recebendo alguma coisa aí dessa nossa troca. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão específica que queiram esclarecimento, manda um alô para a Maia aí, que ela me encaminha, né? E a gente conversa sobre isso no próximo episódio, se for o caso. Estamos aí disponível. Siga o Instagram do podcast, né? O Instagram novo do podcast. Isso, a gente tá com o Instagram novo, então sigam @_Guia das Estrelas. Também sigam a Mari no arroba dela, que é a Maridec. E fiquem atentos às redes sociais que a gente vai estar divulgando nosso ritual mensal e todas as novidades que o projeto tá elaborando por aí. É isso aí. Obrigada, Maia. Obrigada, gente. Beijo. Bom restinho de maio pra vocês. Beijo, até mais. Peraí, deixa eu ver